Boa noite. Vamos começar aqui mais um resumo semanal de notícias. Meu nome é Fernando Franklin, aqui da Amaril Franklin Corretora. Vou trazer tudo para vocês que aconteceu de mais importante durante essa semana. Um apanhado das principais notícias lá fora, né, internacionais e daqui do Brasil, que vão impactar principalmente o nosso cenário aqui no Brasil. Né? Então, para a gente fazer bons negócios, é bom ter de olho nessas notícias que eu vou falar aqui para vocês hoje. Então, sem muita enrolação, direto aos pontos, né? Como sempre, fica gravado no YouTube e a gente disponibiliza a live aqui para poder mostrar para vocês ao vivo, mas vai estar lá gravado no YouTube para quem perdeu algum pedaço e quiser revisitar. Então, nos Estados Unidos, o PMI industrial saiu por lá, ele caiu para 57, né? Ele caiu de 57 para 52,7, uma queda bem forte agora de maio para junho. Então, chegando no menor nível em quase 2 anos, né? Então, um ponto importantíssimo. E quando a gente fala do PMI industrial, a gente vai ver ele também na zona do euro, caindo também de 54,6 para 52,1, né? Uma queda aí também muito forte lá na zona do euro. Já na China, a gente já vê o cenário oposto, né? O PMI industrial lá ele sobe de 48,1 em maio para 51,7 em junho. Mas a gente tem que lembrar que na China acontece um caso um pouco à parte, que é o fim aí da política de Covid-0, né, que teve vários lockdowns lá, então ele começa a acabar no final aí de maio, né, início de junho, então esse cenário aí ajuda também a ter um crescimento PMI chinês. E além disso, a gente tem na zona do euro também saiu aí a taxa de inflação anual, né, o CPI, e ele atingiu a máxima histórica de 8,6% em julho, tinha sido anteriormente 8,1%, então mais um recorde aí, mais um ponto extremamente importante, né, da taxa de juros quando a gente pega a sessão mundial como um todo, que a gente deve acompanhar e ficar de olho para a gente tomar nossas decisões de investimento baseadas nessas informações. Quando a gente passa então para as notícias nacionais, a gente tem primeiro os indicadores, né, que a gente sempre traz. Então, por exemplo, a gente tem o IPCS, que acelerou a 0,67 agora em junho, era 0,50 em maio, né, a projeção foi de 0,72, então abaixo aí da projeção, um ponto importante, ponto positivo. O Banco Central também, falando em projeção, o Banco Central projetou IPCA de 0,81 em junho, 0,84 em julho e 0,33 em agosto. Acho que isso aí, o principal ponto é a gente enxergar esse agosto muito mais baixo, né? Mais de 0,5% abaixo de julho, né, na projeção do Banco Central. Então o Banco Central acreditando realmente numa queda da inflação a partir de agosto, né? Então ponto importante aí também da gente acompanhar. E isso aí vai impactar diretamente as decisões de aumentar a taxa de juros, né, da Selic como um todo do Banco Central, caso esses fatores saiam um pouco dessas divergências. Lembrando que a gente vai falar um pouquinho mais para frente aí, né, da PEC do emergencial, né, que efetivamente abaixa aí o custo de inflação, então vai impactar nisso, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho disso. E a gente tem também o IGPM, que acelerou a 0,59 agora em junho, né, depois de uma alta de 0,52 em maio, né, então deu um acelerado o IGPM também. E o INCC, que na mesma proporção, né, mas só que de uma maneira ainda mais forte que o IGPM, ele subiu também de 1,49 para 2,81. Né, então bem forte aí o INCC também, então o Índice Nacional de Construção Civil, ponto importante para quem está pensando em construção, para quem está acompanhando aí fundos imobiliários de tijolos, né, os custos estão aumentando e a gente tem que pegar aí a proporção de que se isso aí está impactando efetivamente os produtos também, se eles estão vindo tão caros, tão mais caros quanto os custos, né? A gente vai falar um pouquinho, inclusive, mais de fundos imobiliários daqui a pouco, é importante aí acompanhar, que vai ter algumas informações interessantes que eu vou trazer sobre fundos imobiliários. Dando continuidade, então, aí a PEC do estado de emergência, que a gente citou um pouquinho antes aqui, a PEC do estado de emergência, ela traz para a gente que o governo, né, juntamente com o Senado, ela foi aprovada no Senado, vai para a Câmara ainda, tem que ser aprovado na Câmara, provavelmente na próxima semana, mas essa PEC, ela instala um estado de emergência, e esse estado de emergência permite, né, várias situações que vão aumentar custos, né, e aí efetivamente o teto de gastos acaba subindo muito, mas por outro lado ajuda para poder tentar combater a inflação em alguns dos pontos dele, e principalmente, né,
Na verdade, o que ajuda mais a inflação é o que passou antes, que foi o ICMS, né, o teto do ICMS. A teto do PEC emergencial, na verdade, ela ajuda no seguinte sentido, né? Por exemplo, tem lá auxílio caminhoneiro. Tendo auxílio caminhoneiro, a probabilidade de a gente ter uma greve é menor e a gente sabe muito bem que o Brasil depende muito do modal rodoviário ainda, e uma greve de caminhoneiro seria desastrosa porque faltaria produto e a falta de produto levaria a mais inflação, né? Então, nesse sentido que eu quis dizer, tá? A PEC emergencial ajuda nesse sentido, mas como ela estoura o teto de gastos, a gente tem um problema principalmente a partir de 2022. Então, é extremamente fundamental que outras reformas sejam feitas aí para poder manter um equilíbrio, né? Em algum momento voltar a ter um equilíbrio econômico, para a gente não sofrer com esse impacto da maneira que a gente vai sofrer se não fizermos nada. Mas, de forma geral, a PEC emergencial ela amplia o Auxílio Brasil, amplia o Auxílio Gás, amplia o Auxílio Caminhoneiro, cria o Auxílio Taxista, dá a gratuidade para idosos nos transportes públicos, que já existe a gratuidade, mas ela não era compensada pelos governos. Os governos vão passar a compensar isso para as empresas, né? Então isso aí é mais um ponto importante, muda o cenário, muda o setor, né? E a gente tem também créditos para etanol e ainda a criação do Alimenta Brasil, que é um programa para fazer compras, né, de pequenos produtores aqui do Brasil. Então tudo isso aí, essa PEC toda tem um objetivo, né, um objetivo de tentar frear alguns problemas que a gente pode vir a ter aí na economia, mas a gente tem, por um lado, não é só eleitoreiro, porque ela foi aprovada no Senado por todos, oposição não, exceto o José Serra, né, que é o único que votou contra, e a gente ainda tem que ir para a Câmara para ver como que ela vai passar. Ela tem um fundo eleitoreiro, mas de forma geral, e também, obviamente, todo mundo aí tentando fazer alguma coisa para ver se resolve o problema, mas, de novo, teto de gastos é o ponto importante aí da gente ficar de olho. E, por último, para terminar as notícias nacionais, a gente teve aí, saiu a informação do desemprego, né? A taxa de desemprego, ela caiu para 9,8%, né? Ela atinge agora 10,6 milhões de pessoas, ainda um número bem alto, percentual bem alto, mas o menor nível desde 2015. Então, esse ano, mês após mês, trimestre após trimestre, a gente tem visto aí criação de mais emprego e a taxa de desemprego caindo. Então, essas informações são fundamentais porque demonstram realmente uma retomada da economia. Então vamos ficar de olho, vamos torcer para essa taxa continuar caindo, ainda é muito alto, 10 milhões de pessoas desempregadas ainda é muito alto, mas vamos ficar de olho aí porque isso é um bom termômetro de economia brasileira. Passar agora para o mercado brasileiro, né, para falar dos principais índices que aconteceu aí durante essa semana, esse mês agora. Então, no dia de hoje fechou o Ibovespa a 98.954 pontos, não recuperamos os 100 mil pontos, mas estamos aí com uma alta de 0,42 no dia de hoje. O índice teve muita volatilidade durante essa semana, a gente alertou para a volatilidade algumas vezes e ela realmente aconteceu bastante. Hoje o índice estava caindo, mas acabou virando e fechando no positivo. Na semana fechou com 0,29 positivo também. Em junho, né, junho fechou com 11,50 negativo. Em 2022, né, fechando aí o semestre de 2022, já incluindo o dia de hoje, está aí em 5,60, né, com 0,42, então 5,20 e poucos aí que estava, né, mas 5,60 com o dia de hoje, uma queda bem forte ainda no ano, né, então é importante a gente acompanhar também. Quando a gente passa para as small caps, a gente vê um cenário não muito diferente, com o dia de hoje subindo 0,73, fechando em 1.914 pontos. Na semana, uma queda de 2,73. Em junho, uma queda de 16,33 e em 2022, uma queda de 19,10. Aí, ressaltando, né? Quando eu falo não muito diferente, é que está caindo bastante aí no ano, mas nas small caps sofrendo ainda mais, né? Devido até ao impacto que a volatilidade, o preço delas aí acaba gerando no percentual. E a gente tem os IFIX, né? Lembrando que a gente vai falar de fundo imobiliário daqui a pouquinho, fica ligados aí para a gente ver lá mais para frente aqui no vídeo. O IFIX fechou hoje em 2.792 pontos, né? Uma queda de 0,13, na semana 0,37 queda, em junho 0,88 e em 2022
0,45, né? Os fundos imobiliários sofrendo, mas nem se compara com o restante, né? E as BDRX fecharam hoje em 11.423, uma alta de 2,60. Na semana uma queda ainda de 1,56, em junho uma alta de 0,79 e em 2022 uma queda de 25,73. Queda bem forte também para as BDRX. E o dólar Petax fechando hoje aí com uma alta de 1,45 a 5,31,42, na semana 1,54 de alta, em junho 10,77 de alta, em 2022 uma queda ainda de 4,77, então o dólar ainda caindo bastante apesar dessa alta forte de 10,77 em junho. E o Euro Petax fechando hoje a 0,86 de alta, 5,53,16. Na semana uma alta de 0,27, em junho uma alta de 8,05 e em 2022 aí uma queda de 12,53, uma queda bem forte também para o ano de 2022 quando a gente fala do euro. E por fim, a gente tem agora os fatos relevantes de mercado, né, onde a gente vai entrar agora no que aconteceu, de algumas notícias que aconteceram, que não são recomendações de compra ou de venda de ações, são apenas notícias para você pegar, entender elas, né, e buscar mais informações, porque a gente está passando com alguns comentários apenas, né, e tomar sua decisão de investimento depois de ter essas notícias em mãos. Né, então, nos fatos relevantes, a gente começa com a Fleury. Né, a Fleury anunciou uma fusão com o Ernst Pardini e aí ela vai pagar 2,15 por ação do Ernst Pardini, por par de 3, né? E além disso ainda vai dar uma troca de 1 para 1,2, né? Ou seja, se você tinha uma ação do Ernst Pardini, você vai receber 2,15 mais 1,2 ações de Fleury, tá? Então é importante. É uma fusão grande, é uma fusão esperada, a expectativa é que essa fusão aumente a participação de mercado do grupo como um todo para 16% do mercado, então é relativamente importante o cenário, né? Ernst Pardini aqui em Minas Gerais, principalmente Belo Horizonte, ter uma posição de marca grande, a princípio essa marca do Ernst Pardini não sai, mas a gente não pode saber como vai ser o dia de amanhã, vamos acompanhar, vamos aguardar, mas o fato é que a expectativa para a Fleury é bem positiva em relação a essa operação como um todo. Claro que você deve analisar todos os demais aspectos da empresa, tá pessoal? Esse é só um pedacinho dela. Saiu também aí o leilão de transmissão de energia e a gente tem dois lotes principais aí com destaques, né, que é o segundo lote e o terceiro lote, onde a Neo Energia arrematou o segundo lote, que tem 6 instalações, né, em Minas e São Paulo, né, com deságio de 50,33%, e a Transmissão Paulista, que arrematou o terceiro lote, que tem 9 instalações em Minas Gerais e Espírito Santo, né, com um deságio de 46,75%. Né? Então, para essas empresas de energia, elas fizeram grandes investimentos aí, apostando nesses leilões de transmissão de energia, então um ponto para poder acompanhar e entender melhor e como que vai ser o balanço delas, os investimentos que são necessários e o retorno que essas transmissões vão dar para elas. Agronegócio. O agronegócio é uma notícia importante que sai, a gente tinha visto aí o presidente Jair Bolsonaro informar que ele tinha conseguido garantir os fertilizantes, né? A gente já tinha escutado isso antes, já tinha visto algumas informações a respeito, né, do assunto, porém o ponto principal foi que o Kremlin, lá da Rússia, né, acabou confirmando, né, através da fala destacando uma fala do Putin, né, um direcionamento do Putin, né, que a Rússia vai garantir um suprimento ininterrupto dos fertilizantes para o Brasil. Né? Além disso, né, ela também comentou nesse mesmo comunicado sobre questões estratégicas de energia. Né? E aí, lembrando que o Bolsonaro falou da possibilidade de importar diesel da Rússia também. Então vamos aguardar para ver como que vai acontecer isso. E por falar em diesel, né, mais uma semana a gente trazendo informações aqui da Petrobras, mais informação um pouco mais tranquila, informação que não impacta tanto diretamente, mas efetivamente agora o Caio Paes de Andrade, né, tomou posse como o novo presidente da Petrobras, né, ele é já o quarto
presidente da Petrobras no 4º ano de mandato do Jair Bolsonaro, né? Então vamos ver até quando ele fica, né? Apesar de que o último ficou cerca de um mês com todos os problemas que teve, vamos ver se ele consegue, mas ainda temos alguns problemas aí, como inclusive o Sindicato dos Petroleiros entrando com ação na CVM, né? Alegando que ele não é apto para o cargo, e principalmente aí porque eles entendem, né, que o CAI pode ser uma forma de acelerar aí uma privatização da empresa, né? Então tem dois lados, não é só porque eles acham que ele não é apto, é mais até porque o que eles acham que ele pode vir a fazer, que no caso é privatizar, e aí o sindicato é contra essa privatização, né? Obviamente eu já falei aqui outras vezes que a privatização, né, de uma forma fatiada é algo que eu acho que pode ajudar bastante o Brasil a ter uma redução aí dos custos de energia e a gente ter um resultado melhor aí de inflação. Por fim, não por fim ainda, mas quase por fim, trazendo aqui os fundos imobiliários, que é uma informação extremamente importante que eu falei para vocês que eu ia falar, né? Saiu um estudo da Economática, né? A Economática é uma das maiores ferramentas aí de mercado, de análise de mercado, né? Ela fez um estudo e levantou que quase 70% dos fundos imobiliários possuem, né, no momento, uma negociação de preço abaixo do valor patrimonial. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em teoria, se você comprar a ação uma empresa, seja uma empresa ou um fundo imobiliário, hoje, né, o que você está pagando é menos do que se ela fechar as portas e vender o patrimônio dela toda manhã. Né? Basicamente é isso que essa avaliação de abaixo do valor patrimonial significa. Porém, a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, quando a gente faz avaliação patrimonial de imóveis, ela muda de acordo com o mercado, né? Então não significa que o valor é aquilo ali quando a gente pega o imóvel em si. Se a gente chama uma empresa que tem uma commodity, é diferente com estoque de commodity, que tem um caixa muito grande, isso aí são fatores que interferenciam nesse fluxo, no valor patrimonial, mas quando são imóveis em si, a gente tem uma variação. E no caso de fundos imobiliários, eles são puramente imóveis, né? ou títulos, né? Imobiliários, títulos aí de papéis, né? Por exemplo. E a gente tem um cenário inflacionário, um cenário que não está tendo ainda um volume muito grande de locações, apesar do mercado estar parecendo que em alguns momentos está melhorando, mas pode ocorrer em algum momento aí uma desvalorização dos imóveis. Se isso ocorrer, o valor patrimonial pode ser ajustado e aí não necessariamente os fundos imobiliários vão estar com um valor patrimonial tão abaixo quanto estão hoje, ou sequer em alguns casos vão estar abaixo. Porém, no momento esse é o cenário que a gente enxerga, né? Os fundos imobiliários estão com valor patrimonial abaixo, com preço abaixo do valor patrimonial. Então, um ponto importante, é um ponto que você deve considerar nas suas análises para você tomar sua tomada de decisão mais embasado, né? Então, fique de olho nos fundos imobiliários nessa situação, se for investir neles, principalmente de olho aí na inflação, né? E na taxa Selic, para onde ela está caminhando. Agora, para realmente finalizar, né, saiu um novo horário de negociação em vencimento de opções, né? Diversas vezes eu já falei aqui que ficaria até mais tarde, né? Porque acabaria a live e ainda teria aí o aftermarket mais tarde, terminando, às vezes já terminou 8h30 da noite, outras vezes um pouco antes, 7 e pouco, né? Mas agora, né, está mudando, vai acabar às 6h30 no dia de vencimento de opção. A gente tem vencimento de opção agora dia 15/7, por exemplo. Então o aftermarket vai de 6 horas da tarde até às 6h30. Então é um ponto importante, facilita bastante para nós aqui, né? E facilita também para os investidores que às vezes precisam fechar uma posição numa sexta-feira, ficar esperando até 8h30 da noite aí para poder sextar, né? Para poder se relaxar e curtir o final de semana. É meio complicado aí, né? Você tem que ficar esperando o pregão e às vezes atrasa alguma coisa porque pode ter tido algum problema. Ainda vamos poder ter algum tipo de atraso aí, principalmente nos primeiros dias, né? É possível que ocorra, em vez de começar às 6, postergou, vai voltar às 6h10, 6h15 e assim sucessivamente, né? Mas o mais importante é trazer isso para mais próximo do fechamento do pregão, né? Natural, que é 6 horas da tarde, para ficar um horário mais natural e ter realmente um volume um pouco melhor aí de negociação. É isso que eu tinha para trazer de informações para vocês hoje. Agradeço muito a paciência de todo mundo. Um ótimo final de semana.
E como sempre, estamos aqui à disposição para tirar mais dúvidas, esclarecimentos a qualquer momento. Basta mandar uma mensagem para a gente, né, que a gente responde. E qualquer dúvida também, só ligar para cá e entrar em contato, pedir para falar comigo ou qualquer um dos nossos assessores que vão te ajudar fielmente a tomar sua decisão de investimento com muita informação, que é o principal. Bons negócios, um ótimo final de semana e que julho, né, tenha aí um mês muito melhor do que junho, que a bolsa volte aí para cima de 100 mil pontos. Até mais, tchau, tchau.